O segredo da prosperidade, que ninguém te ensina. Antes de revelar o segredo da prosperidade que ninguém te ensina, se inscreva agora no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Aqui você não encontra fórmulas mágicas, mas revelações profundas baseadas nos ensinamentos de Napoleon Hill, na Bíblia e nos maiores segredos da mente humana. Você já reparou como existem pessoas que, mesmo com pouco estudo, sem herança, sem apoio, conseguem prosperar, enquanto outras, com diplomas, inteligência e esforço constante, continuam patinando, presas num ciclo de contas, dívidas e frustração? Pois é, existe um segredo. Um padrão invisível que os ricos seguem, mas que ninguém te ensina na escola, na faculdade ou na igreja. Esse segredo não está nos livros comuns, mas está nas entrelinhas de Pense e Enriqueça, está nas escrituras e está gravado nos princípios imutáveis da criação. Napoleon Hill não revelou diretamente, ele plantou pistas. E neste vídeo você vai descobrir o que está por trás de toda a prosperidade verdadeira. Prepare-se para uma jornada que vai desconstruir suas crenças limitantes, confrontar seus medos e te revelar a única coisa que separa os que prosperam dos que sobrevivem. Você pode não estar preparado para essa verdade, mas se assistir até o final, vai sair com um novo código mental de riqueza ativado. O mito da prosperidade por esforço. A maioria das pessoas acredita que prosperar é questão de esforço. Trabalhar duro, fazer hora extra, sacrificar finais de semana, acumular diplomas, investir em mais cursos, correr atrás. Mas Hill foi claro, o esforço sozinho, sem direção mental e espiritual, é apenas desgaste. Quantos você conhece que estão se matando de trabalhar e continuam no mesmo lugar? A sociedade empurrou a ideia de que prosperidade é uma consequência de suor, de luta, de sofrimento. Mas a verdade é que o dinheiro responde mais à mente do que aos músculos. Napoleon Hill dizia: a riqueza começa com um estado de espírito, com um propósito definido, sustentado por um desejo ardente. Isso significa que o que você carrega por dentro é mais importante do que tudo o que você faz por fora. O verdadeiro segredo da prosperidade começa quando você alinha seu pensamento com sua fé e elimina a crença de que tem que sofrer para merecer. Essa crença, enraizada em muitas famílias e religiões, foi um bloqueio mental coletivo que afastou milhões da abundância. Agora, pare por um segundo e reflita. Você acredita que merece prosperar? Ou, no fundo, sente que tem que pagar um preço emocional primeiro? Enquanto não quebrar esse ciclo, você continuará atraindo escassez, mesmo tentando agir com positividade. Porque a mente, quando programada para sacrifício, rejeita o caminho simples. E prosperidade real não é sinônimo de sofrimento. Essa é a primeira verdade que ninguém te ensina. Você foi programado para acreditar que só é digno quando sofre. Mas Deus, o Criador, não exige sofrimento, exige consciência. E a consciência começa com o que vamos revelar na próxima parte. A programação oculta, que sabota sua riqueza. A prosperidade não começa no banco, começa no berço. Ainda criança, você ouviu frases como dinheiro não dá em árvore, melhor ser honesto do que rico, quem muito quer tudo perde, dinheiro é sujo, rico não vai para o céu. Essas palavras foram ditas por pessoas que te amam, mas foram venenos disfarçados de cuidado. Napoleon Hill explicou que toda crença, aceita repetidamente pela mente, desde a infância, se transforma em verdade absoluta para o subconsciente. E o que o seu subconsciente aceita, ele passa a criar. Ou seja, se você foi condicionado a acreditar que riqueza é pecado, é difícil, é injusta, então sua mente vai sabotar qualquer tentativa de prosperar. Mesmo que você estude, trabalhe, economize, faça tudo certo, algo invisível te puxa de volta.
É por isso que muitas pessoas vivem em ciclos. Ganham, perdem, recuperam, perdem de novo. O problema não é a vida, é a programação mental. E não se trata apenas do que você ouviu, trata-se do que você viu. Você viu brigas por causa de dinheiro? Você viu seus pais preocupados com contas, reclamando do patrão, culpando o governo, se estressando no fim do mês? Então, você associou inconscientemente o dinheiro ao sofrimento. E sua mente, por autoproteção, começou a afastar tudo o que lembra dor, inclusive dinheiro. Aqui está o segundo segredo que ninguém te ensina. Sua vida financeira atual não é reflexo do mundo externo, é reflexo das suas associações internas. Enquanto você não ressignificar essas memórias, você será escravo delas. Mas quando você as encara, as entende e as substitui por novas verdades, o jogo muda. A mente é um campo fértil. Se você plantar medo, colherá escassez. Se plantar fé, colherá milagres. E a semente mais poderosa que você pode plantar agora é: dinheiro é uma bênção que me permite cumprir meu propósito com mais liberdade. Anote essa frase, repita, escreva, sinta. Porque a partir do momento em que sua mente aceitar isso como verdade, o universo começa a se reorganizar a seu favor. E se você acha que isso é exagero, espere até ouvir o que vem na próxima parte. Vamos falar de algo que Napoleon Hill escondia nas entrelinhas, mas que revela por que apenas 1% das pessoas realmente prospera. Se você está sentindo que esse conteúdo está te despertando algo, comente aqui embaixo. Estou mudando minha mente para prosperar. Vamos ver quem está pronto para essa transformação. O desejo ardente, o que realmente move o universo. Napoleon Hill disse: desejo é o ponto de partida de toda a realização. Mas ele não falava de um desejo qualquer. Era um desejo ardente, emocional, espiritual, quase insuportável. Era uma obsessão criativa, uma ideia que toma conta da mente, do corpo, da alma. A maioria das pessoas deseja prosperidade, mas de forma morna. Dizem que querem dinheiro, mas têm vergonha de admitir. Dizem que querem liberdade, mas não agem com decisão. O universo não responde à dúvida. Ele responde à clareza emocional. Por isso, o terceiro segredo que ninguém te ensina é: não basta querer. É preciso desejar com todas as células do seu ser. É esse desejo que movimenta forças invisíveis. Hill conta a história de Edwin Barnes, que desejava ser sócio de Thomas Edison. Não funcionário, sócio. Era algo tão absurdo para a época que todos riram, mas Barnes não ouviu ninguém. Ele se viu mentalmente ao lado de Edison. Pegou um trem de carga sem dinheiro, viajou dias até chegar na porta da empresa. E anos depois, Edison declarou: ele se tornou meu sócio porque desejou isso mais do que tudo. O que isso te mostra? Que a intensidade do seu desejo tem mais poder que o seu currículo, que sua conta bancária, que sua origem. Por isso, pare agora e se pergunte: eu realmente quero prosperar com toda a minha alma? Ou apenas repito isso da boca para fora, esperando que algo mude sozinho? Se a resposta for sincera, sua jornada começa agora. Mas se você ainda está esperando um milagre externo, sem mudança interna, vai continuar na fila dos que desejam, mas não atraem. Porque o universo só entrega aquilo que você vibra com verdade. E desejo ardente é o código que ativa essa frequência. Na próxima parte vamos revelar o elemento que falta para esse desejo se transformar em realidade palpável. Porque desejar não basta, é preciso dar o próximo passo. Fé, o canal invisível da concretização. Desejo sem fé é como uma semente em solo seco, não vinga. Napoleon Hill insistia que a fé é o estado de espírito mais poderoso que existe. Mas não é a fé passiva, aquela que só espera. É a fé ativa, aquela que declara, que visualiza, que já age como se tivesse recebido. Hill escreveu: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento.
Em outras palavras, é a fé que transforma um desejo em comando. É a fé que dá autoridade à sua intenção. E o grande problema da maioria é que dizem acreditar, mas só até o próximo boleto. Falam em fé, mas se desesperam diante de uma notícia ruim. Rezam, mas duvidam logo após o amém. Fé que depende das circunstâncias não é fé, é esperança condicionada. Fé de verdade é manter a visão mesmo quando tudo diz o contrário. É agir como se já tivesse, é agradecer antes de ver, é seguir confiante quando todos ao redor desistiram. E tem mais, fé se constrói com repetição. Napoleon Hill ensinava que você deve repetir seus objetivos todos os dias, em voz alta, com emoção, como se já fossem reais. É assim que você reprograma seu subconsciente e transforma dúvida em certeza. Quer um exemplo prático? Todas as manhãs, antes de pegar no celular, diga em voz alta: eu estou me tornando próspero agora. Tudo coopera a meu favor. O universo conspira pela minha riqueza. Estou pronto para receber. Repita com sentimento, com paixão, com verdade. Essa simples prática, feita por 30 dias, é capaz de mudar completamente a sua vibração. E aqui vai o quarto segredo que ninguém te ensina. Fé não é sentimento, é decisão. Você escolhe acreditar e o universo escolhe te responder. Na próxima parte, vamos falar do elemento mais negligenciado de todos: a ação persistente. Porque desejar e crer são o começo, mas sem ação, tudo é apenas intenção. A ação que se mantém, mesmo sem resultado. Aqui está o ponto onde 99% desiste, porque é fácil desejar, é fácil acreditar por uma semana. Mas quando as portas não se abrem logo, quando o dinheiro não vem na primeira tentativa, a maioria recua. Napoleon Hill escreveu: a persistência é para o caráter humano o que o carbono é para o aço. Sem ela, o desejo evapora, a fé enfraquece e a mente volta para o velho padrão. O segredo que ninguém te ensina é que o universo testa a sua intenção. Ele observa: você quer mesmo isso? Vai continuar mesmo sem provas imediatas? Vai agir mesmo quando tudo parece parado? É aí que a mágica acontece. Hill conta histórias de pessoas que estavam a centímetros do ouro e desistiram. Outros cavaram mais um pouco e encontraram fortuna. A diferença? Persistência. E não se trata de agir de qualquer jeito. É agir com foco, com propósito, com estratégia. É ajustar o plano, mas manter o destino. Você precisa desenvolver uma rotina de ação diária, alinhada ao seu propósito. Mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça insignificante. Porque o que parece pequeno hoje é o que constrói o imenso amanhã. Se você quer prosperar, comece com isso. Defina 3 ações diárias que te aproximam da sua meta. Repita por 90 dias sem falhar. Alinhe cada ação com uma frase de poder. Esse é o caminho dos que vencem, dos que atraem, dos que materializam. E na última parte, vamos falar do mais ignorado dos elementos, o poder espiritual por trás da prosperidade. Você vai entender por que, sem isso, tudo desmorona. E por que, com isso, até o impossível se torna inevitável. Conexão espiritual. A base invisível da verdadeira riqueza. Você pode ter desejo ardente, fé inabalável, planos bem feitos e ações constantes. Mas se não tiver conexão com a fonte, tudo vira construção sobre areia. Napoleon Hill deixou claro: existe uma inteligência infinita que responde ao pensamento aliado à fé. E essa inteligência não é apenas mental, é espiritual. Riqueza verdadeira nasce de um lugar mais alto. Ela não é apenas acúmulo, é fluxo. Você não possui a riqueza, você a canaliza. Ela vem através de você. E quanto mais limpo estiver o canal, mais forte é o fluxo. Por isso, o último e mais poderoso segredo que ninguém te ensina é: a prosperidade é um reflexo da sua conexão com Deus.
Você já percebeu que pessoas que meditam, que oram, que vibram amor e gratidão, têm uma aura de abundância, mesmo sem ostentar nada? Isso não é coincidência. É vibração espiritual elevada. Hill falava do subconsciente como o ponto de conexão entre o humano e o divino. E essa ponte só se fortalece com práticas espirituais diárias. Oração, respiração consciente, gratidão escrita, leitura de provérbios, salmos, palavras que elevam a alma. Quando sua vibração espiritual sobe, sua realidade obedece. Você atrai oportunidades sem buscar, portas se abrem sem forçar, pessoas certas surgem sem esforço. Essa é a riqueza que permanece. A que não depende do dólar, do governo ou do algoritmo. É a riqueza que vem do alto. E ela está disponível para todos. Mas só os conscientes acessam. Chegamos ao final. Mas esse vídeo não é apenas informação. É um código de ativação. Se você sentiu isso no seu coração, curta, comente aqui embaixo. Eu aceito a prosperidade divina. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Você não foi feito para sobreviver. Você foi feito para manifestar o céu na terra. E o primeiro passo começa agora. Com sua mente, seu coração e sua fé dizendo sim. Você pode estar a um passo da vida que sempre sonhou, mas ninguém te ensinou como chegar lá. Neste vídeo, você vai descobrir o segredo da prosperidade que não é ensinado na escola, na faculdade ou nem mesmo em livros tradicionais. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, na Bíblia e nos códigos espirituais da riqueza, este roteiro revela por que algumas pessoas prosperam mesmo sem recursos e outras continuam lutando em vão, mesmo fazendo tudo certo. Prepare-se para quebrar crenças limitantes, reprogramar sua mente e alinhar sua fé com sua verdadeira missão. Vamos falar sobre os 6 pilares invisíveis que sustentam toda a riqueza duradoura. Desejo ardente, reprogramação mental, fé ativa, ação persistente, espiritualidade elevada e conexão com a fonte criadora. Como aplicar o padrão mental dos multimilionários na vida real? Agora que você conhece as 6 frequências da mente milionária, chegou a hora de transformar esse conhecimento em poder ativo. Hill dizia que o conhecimento só se torna poder quando organizado em planos de ação e dirigido para um propósito definido. Portanto, não basta assistir, é preciso aplicar. O sucesso não nasce de uma informação nova, mas da repetição disciplinada das verdades eternas. E o primeiro passo é o despertar mental. Feche os olhos por um instante e imagine o estilo de vida que você quer ter em detalhes. O lugar onde vive, a energia das pessoas ao seu redor, o som da sua casa, o sentimento de abundância no seu peito. Sinta isso com intensidade. Esse exercício não é fantasia, é programação subconsciente. Cada imagem que você mantém com emoção cria um molde energético. E a mente, sendo a fábrica da realidade, vai começar a atrair circunstâncias compatíveis. Faça esse exercício todos os dias, logo ao acordar e antes de dormir. Depois, escreva seu propósito definido com clareza e força. Não diga quero dinheiro, diga eu decidi manifestar uma renda de X reais por mês, através de um trabalho que expresse meu talento e sirva ao mundo. Leia isso em voz alta, olhando-se no espelho, sentindo cada palavra. Essa é a forma mais poderosa de alinhar consciência e vibração. Hill afirmava: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. O verbo é acreditar, não apenas pensar. Em seguida, aplique o segundo exercício: decisão imediata. Faça uma lista de 3 ações que você vem adiando por medo, dúvida ou perfeccionismo. Pode ser lançar um projeto, fazer uma ligação, investir num curso, iniciar um novo hábito. Escolha uma delas e faça hoje sem esperar motivação. A ação é o ritual da fé.
Os multimilionários não esperam se sentir prontos. Eles decidem e a fé vem depois. A energia da decisão cria um campo vibracional de movimento. Agora o terceiro exercício, Mastermind. Observe com quem você tem compartilhado seus planos. Se as pessoas ao seu redor zombam, criticam ou desmotivam, entenda que isso não é opinião, é contaminação energética. A mente é sensível ao ambiente. Hill escreveu que duas ou mais mentes, harmonizadas num propósito, criam uma terceira mente invisível, uma força invencível. Busque uma ou duas pessoas que queiram crescer junto com você e se comprometam a trocar ideias, orações, metas e resultados. Essa aliança é um catalisador da prosperidade. O quarto exercício é o teste da persistência. Escolha uma meta financeira para os próximos 90 dias. Durante esse período, prometa a si mesmo que não vai desistir por nenhuma circunstância. Se algo der errado, você ajusta, mas não para. Se sentir medo, você reza, mas não recua. Persistência é fé em movimento. É o treino que forma os músculos espirituais da abundância. Cada vez que você persiste, envia ao universo uma mensagem clara. Eu sou digno daquilo que peço. O quinto exercício é o da gratidão estratégica. Pegue um caderno e escreva todos os dias, antes de dormir, 5 coisas pelas quais é grato, mesmo que pareçam pequenas. Agradeça pela comida, pelo ar, pelas ideias, pela capacidade de pensar. A gratidão muda sua frequência vibracional instantaneamente. Hill dizia que o cérebro humano é uma estação de transmissão e recepção de energia. Quando você vibra gratidão, está transmitindo um sinal de abundância e o universo responde com mais do mesmo. E por fim, o sexto exercício, transmutação mental. Isso significa transformar emoções negativas em energia criativa. Quando sentir raiva, canalize essa força para o trabalho. Quando sentir medo, transforme-o em planejamento. Quando sentir inveja, use como inspiração para fazer mais. O que destrói a maioria das pessoas não é a falta de energia, mas o uso errado dela. Os multimilionários não fogem das emoções. Eles as redirecionam. Faça desses 6 exercícios um ritual diário. Você vai perceber mudanças sutis no início, pessoas novas se aproximando, ideias surgindo em momentos inesperados, coincidências se tornando rotineiras. Isso não é mágica, é alinhamento energético. É a prova de que o universo está respondendo à nova frequência da sua mente. Mas lembre-se, sem fé nada floresce. Hill afirmou com clareza que a fé é o único antídoto para o fracasso. Fé não é esperar sem agir, é agir mesmo sem ver. Então, quando as coisas ficarem difíceis, declare: eu já sou próspero, o que eu desejo já existe e está vindo na minha direção. Essa afirmação é uma chave vibracional. Evite 3 erros fatais: reclamar, duvidar e comparar. Reclamar faz você vibrar escassez. Duvidar fecha as portas da intuição. Comparar bloqueia a originalidade do seu propósito. Lembre-se, cada alma tem um tempo diferente de florescimento. Enquanto você se alinha, o universo prepara o terreno. Para quem quer ir além, pratique a visualização do milionário. Feche os olhos e imagine sua conta bancária crescente, os projetos fluindo, as pessoas elogiando seu trabalho, o sentimento de orgulho legítimo por ter persistido. Faça isso por 3 minutos diários, sentindo como se já fosse verdade. Isso reprograma o subconsciente. E o subconsciente, quando aceita uma nova ideia como real, faz o universo inteiro se reorganizar para manifestá-la. Aplique o poder da palavra. Fale de prosperidade, mesmo quando o mundo parecer escasso. Fale de fé, mesmo quando o medo sussurrar. As palavras são sementes mentais. Plante riqueza e colherá riqueza. E lembre-se da mensagem final de Hill. Os pensamentos são coisas, sim, coisas vivas, moldáveis e magnéticas.
Tudo o que você pensa com emoção suficiente se torna uma força criadora que começa a agir no invisível até se manifestar no visível. Portanto, não desperdice pensamento com o que te enfraquece. Use-o para construir. A partir de hoje, declare mentalmente: eu penso, sinto e ajo como um milionário. Eu mereço prosperar e uso minha riqueza para servir e inspirar o mundo. Repita isso todos os dias por 21 dias. Você vai sentir uma mudança palpável em sua energia. E é isso que atrai novas oportunidades. Não existe mistério maior do que este. A mente humana é o campo fértil onde toda riqueza nasce. Se você aprender a cuidar desse campo, jamais viverá na escassez. A pobreza é apenas o resultado de uma mente sem propósito. A riqueza é o reflexo de uma mente disciplinada pela fé. Agora, compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. Curta, comente e inscreva-se, porque cada vez que você propaga conhecimento, o universo amplia seu próprio campo de prosperidade. Você é o canal da abundância, e quando ela flui através de você, a vida inteira se expande. O padrão mental dos multimilionários na prática, de Carnegie a Steve Jobs. O que diferencia um homem comum de um milionário não é a inteligência nem a sorte, mas o modo como a mente dele se organiza diante dos desafios. Napoleon Hill descobriu isso quando passou mais de 25 anos estudando os homens mais ricos e influentes de sua época. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Charles Schwab, Rockefeller e muitos outros. Ele percebeu um padrão recorrente, e é esse padrão que você vai aprender a reproduzir agora. Hill dizia que Andrew Carnegie era um homem simples, mas com uma mente monumental. Quando ele começou sua carreira, não tinha dinheiro, contatos nem estudos, tinha apenas uma ideia: ajudar o mundo a se desenvolver através do aço, mas acima de tudo, ele tinha fé em si mesmo. Quando todo o mercado dizia que o aço seria substituído por outros materiais, Carnegie acreditava que ele se tornaria o pilar do progresso humano. Ele imaginava cidades inteiras erguendo-se com sua criação. Essa imagem mental o movia como se já fosse realidade. Esse é o primeiro princípio em ação: crença inabalável no propósito. Carnegie acordava todas as manhãs, repetindo para si mesmo: eu sou o homem que vai construir a base do futuro. Essa declaração diária não era vaidade, era um comando vibracional. Com o tempo, ele atraiu engenheiros, investidores e até rivais que, de algum modo, acabaram se unindo à sua visão. Hill observou que Carnegie nunca buscou dinheiro por si só. Ele buscava o propósito, e o dinheiro o seguiu como consequência natural. Henry Ford, por sua vez, era um visionário com uma fé quase obstinada. Ele dizia: se você acredita que pode ou acredita que não pode, em ambos os casos você está certo. Ford via a mente como uma oficina. Ele trabalhava mais dentro da mente do que nas fábricas. Quando o mundo dizia que carros acessíveis eram impossíveis, ele respondia: deixem-me provar o contrário. Ford aplicava a segunda frequência: decisão imediata e coragem inquebrável. Quando os engenheiros diziam que o motor V8 era impossível de construir, Ford respondeu: continuem tentando, eu disse que é possível. Ele manteve a fé por anos, até que a peça finalmente foi desenvolvida, e o resultado mudou a história do transporte. Essa é a diferença entre os que falam e os que constroem. Ford não via falhas como fracassos, mas como feedbacks. Ele dizia que cada erro o aproximava de uma solução, e isso é persistência em sua forma mais pura, a quarta frequência. Thomas Edison, por outro lado, era o retrato vivo da persistência quando o mundo desaba. Ele falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica funcional. Mas quando um repórter perguntou como ele se sentia por ter falhado tantas vezes, Edison respondeu com calma: eu não falhei 1000 vezes, descobri 1000 maneiras que não funcionam. Essa é a mente que entende o processo.
Edison nunca via derrota, via lapidação. Rockefeller era um homem silencioso, observador e metódico. Hill descreveu sua mentalidade como matemática espiritual. Rockefeller acreditava que o dinheiro era uma energia que devia ser canalizada, não acumulada. Ele dizia: "Eu ganho para multiplicar e multiplico para servir." Essa é a frequência da gratidão e autodomínio emocional. Enquanto outros se deixavam levar pela ganância e pelo medo das crises, Rockefeller se mantinha calmo. Durante a crise de 1907, quando o mercado entrou em colapso, ele comprou empresas em pânico e, anos depois, transformou-as em impérios. Ele não via caos, via oportunidade. A mente dele não oscilava conforme o mercado. O mercado é que acabava se ajustando à sua mente. Hill observou algo curioso. Os multimilionários tinham uma serenidade quase espiritual. Pareciam ter uma conexão com algo superior. Edison dizia que suas ideias vinham do ar. Hill chamou isso de sexto sentido da riqueza, a capacidade de captar inspirações diretamente da inteligência infinita. Steve Jobs, décadas depois, seria o retrato moderno desse mesmo princípio. Ele via o design e a tecnologia como expressões espirituais. Jobs acreditava que o verdadeiro sucesso vinha da harmonia entre mente, intuição e ação. Ele aplicava a transmutação mental de forma magistral. Transformava a dor, o ego e a frustração em genialidade criativa. Depois de ser demitido da própria empresa, ele usou o golpe como combustível. Voltou mais maduro, mais centrado e criou os produtos que redefiniram o mundo. Jobs dizia: "A única maneira de fazer um grande trabalho é amar o que você faz." Amor é vibração pura, e vibração pura gera resultados extraordinários. Agora, veja o ponto comum entre todos eles. Nenhum se rendeu às aparências. Eles viam o invisível antes do visível. Trabalharam no campo da mente antes de colher no campo físico. É exatamente o que Hill ensinava. A mente é o berço de toda a criação. Você pode aplicar o mesmo modelo hoje. Por exemplo, se quer abrir um negócio, pare de pensar em como arrumar dinheiro e comece a pensar em como servir mais pessoas com excelência. O dinheiro é sempre a recompensa da utilidade. A mente milionária não pensa em escassez, pensa em expansão. Pergunta: como posso multiplicar valor? E não, como posso ganhar mais? O dinheiro flui para quem gera valor, não para quem o persegue. Hill relatava também que todos os multimilionários que estudou tinham rituais mentais. Carnegie fazia meditação em silêncio logo cedo. Ford fazia caminhadas solitárias no campo. Edison dormia com um bloco de anotações ao lado da cama para registrar ideias vindas do subconsciente. Rockefeller escrevia agradecimentos diários. Jobs tinha a prática da visualização. Ele se via no palco, lançando produtos que as pessoas amariam. Todos eles entendiam a importância do controle mental. Essa é a lei da repetição emocional. Tudo o que você repete com emoção suficiente se torna crença, e tudo o que você acredita profundamente começa a se materializar. Se quer mudar seu destino, mude o padrão de pensamentos que repete ao longo do dia. O sucesso é um hábito mental, não um golpe de sorte. Hill foi além. Ele descobriu que os multimilionários não esperam resultados rápidos. Eles respeitam o tempo, entendem que o universo trabalha com ritmo. A pressa é inimiga da prosperidade porque vibra ansiedade. E ansiedade é a energia da falta. A fé, ao contrário, vibra a abundância. É o estado de "eu sei que vai acontecer". O que você deseja já existe no plano invisível. Cabe a você manter a vibração até que ele se manifeste. Veja este exemplo prático. Imagine um empreendedor pequeno que deseja multiplicar sua renda.
Ele começa com um propósito claro, decide agir, cria um círculo de mentes positivas, persiste quando as vendas caem, agradece pelo que tem e visualiza o sucesso futuro. Mesmo sem perceber, ele está aplicando as 6 frequências dos multimilionários. No início, o progresso é lento, mas algo muda dentro dele. Ele passa a sentir que está no caminho. E é exatamente nesse ponto que a realidade começa a se curvar. Novos clientes aparecem, novas ideias surgem, novas oportunidades o encontram. E isso é vibração alinhada. Mas Hill alertava: muitos desistem justo quando o solo começa a germinar. O teste final é sempre o da persistência. É quando o universo quer saber se você é realmente digno do que pediu. Por isso, nunca interprete a dificuldade como sinal de fracasso. Veja-a como confirmação de que o campo está sendo preparado. A mente milionária também entende o princípio da causa e efeito espiritual. Ela sabe que tudo o que você emite, pensamento, palavra ou ação, volta multiplicado. Por isso, cuida do que fala, do que sente e do que pensa. Reclamar de uma conta é vibrar dívida. Agradecer pelo aprendizado é vibrar abundância. A diferença está na vibração, não no evento. Outra característica dos multimilionários estudados por Hill é o controle emocional diante do dinheiro. Eles não se apegam ao dinheiro, usam-no como ferramenta. Quando perdem, não entram em desespero, porque sabem que a fonte verdadeira está dentro deles. O dinheiro é apenas uma das formas pelas quais a energia da mente se manifesta. Por isso, eles podem perder tudo e reconstruir, porque a estrutura interna permanece intacta. Há também a lei da reciprocidade mental, que Hill via como um código universal. Ele dizia: você só pode receber na proporção do que dá. Carnegie doava 90% da sua fortuna para construir bibliotecas e universidades. Rockefeller financiava pesquisas médicas. Ford aumentou os salários de seus funcionários para que pudessem comprar os próprios carros. Jobs criou produtos que elevavam a experiência humana. Todos eles entenderam que dar é parte da circulação da riqueza. O dinheiro parado apodrece, o dinheiro em movimento cria vida. E o que isso significa para você hoje? Que cada vez que você ajuda alguém, seja com conhecimento, tempo ou energia, o universo registra isso como crédito vibracional. E cedo ou tarde, esse crédito retorna multiplicado. Outro padrão que Hill observou é o da autossugestão positiva constante. Os multimilionários não se alimentam de noticiários negativos nem se envolvem em conversas destrutivas. Eles filtram as informações, protegendo a mente como um jardim sagrado. Hill escreveu: a mente humana, quando deixada sem vigilância, atrai ervas daninhas de pessimismo e dúvida. Por isso, você deve plantar ideias de poder, riqueza e fé todos os dias. A aplicação prática disso é simples. Comece e termine o dia afirmando sua grandeza. De manhã diga: hoje minha mente está alinhada com a abundância. À noite diga: sou grato por tudo que conquistei e por tudo que está vindo. Parece simples, mas a constância transforma o subconsciente em servo fiel. E se você quiser seguir o caminho dos grandes, aprenda também a transmutar energia emocional. Quando sentir raiva, use-a para agir. Quando sentir medo, use-o para planejar. Quando sentir tristeza, use-a para refletir. Nenhuma emoção é inimiga. Todas são matéria-prima. Hill ensinava que as emoções são a força propulsora do pensamento. O segredo está em direcioná-las para a criação, não para a destruição. Por fim, Hill concluiu que o maior poder da mente milionária é a imaginação organizada. Não é devaneio, é planejamento espiritual. O milionário vê o futuro, escreve-o no papel e começa a vivê-lo emocionalmente antes de acontecer. A imaginação é o laboratório do espírito. Tudo o que hoje existe foi antes uma imagem mental.
Quando você visualiza com intensidade e age com fé, o invisível se curva diante da sua determinação. Lembre-se, você é o próprio Carnegie, o próprio Ford, o próprio Jobs em potencial. A diferença entre eles e você é apenas o nível de consciência. O mesmo universo que os favoreceu está agora ouvindo seus pensamentos. A única pergunta é: o que você está emitindo? Hill terminava suas palestras com uma frase que ecoa até hoje. O homem é o criador de seu próprio destino, porque pode transformar seus pensamentos em coisas. Essa é a chave final. Você não precisa esperar milagres. Você é o milagre quando desperta a mente. E se quiser começar agora, aqui vai um plano simples inspirado nos multimilionários. 1. Defina seu propósito em uma frase poderosa. 2. Tome uma decisão hoje sem hesitar. 3. Forme seu mastermind. Uma ou duas pessoas de fé e ambição. 4. Persista por 90 dias, sem reclamar. 5. Escreva sua gratidão todas as noites. 6. Visualize todos os dias o estilo de vida que deseja. 7. Transmute toda a emoção em ação produtiva. Repita esse ciclo até se tornar natural. A mente começará a operar automaticamente na frequência da abundância. Quando isso acontecer, você não precisará correr atrás do dinheiro. Ele virá atrás de você. Porque no fim das contas, como Hill provou com fatos e histórias reais, o dinheiro sempre flui para quem aprendeu a pensar de forma certa, vibrar com propósito e agir com fé. Portanto, se este vídeo tocou algo dentro de você, compartilhe. Faça parte da corrente de prosperidade. Curta, comente e se inscreva agora. E lembre-se, o universo está sempre ouvindo. Pense grande, sinta grande, haja grande, porque sua mente é o molde do seu futuro.